Então, continuando essa nossa aula, observem que a gente está estudando os aletos, e nesse estudo de aletos, vamos relembrar lá, aleto é quando eu tenho um halogênio, um elemento da família 7A, tá? Elemento da família 7A ligado a um hidrocarboneto. Mas aqui existe uma observação que talvez mais para frente vocês entenderão melhor. O átomo de halogênio ligado à cadeia carbônica é considerado para a IUPAC apenas como uma ramificação, não como função orgânica. Tá? Então, para a IUPAC, ele é considerado como ramificação, não como função orgânica. Presa à cadeia carbônica. Portanto, caso o composto apresente insaturação, a numeração começará da extremidade mais próxima à insaturação. Então, a questão aqui é que se tiver insaturação numa cadeia carbônica, a numeração vai ser menor na insaturação. Eu ainda não falei para vocês, né, porque a gente não estudou outras funções orgânicas, só hidrocarbonetos, mas quando tem uma função orgânica, principalmente oxigenada, você vai colocar o menor número no grupo funcional, tá? Nesse caso aqui não, porque a IUPAC considera que os halogênios eles só fazem parte da ramificação. Então o nome desse composto aqui, quem que vai determinar a numeração dos carbonos dessa cadeia? A insaturação, a dupla ligação, tá? Então o nome desse composto vai ficar 4-fluor, 5-metil, X2N. Beleza, turma? Então, turma, dando continuidade aqui no nosso estudo, nós vamos ver alguns aletos que são importantes para questões de vestibular. Tá? O primeiro é talvez o mais importante para a questão de vestibular, que é o CFC, o clorofluorcarbono. Tem duas moléculas de clorofluorcarbono, essa com 3 átomos de cloro e essa com 2 átomos de cloro e 2 de flúor. O que é mais representado é essa aqui, em vestibulares, mas os dois são chamados de gás freons. O que faz os gases freons? Eles, sobre a ação de radiação ultravioleta, eles se transformam, eles se transmutam e liberam um radical livre. O Cl aqui que tem um radical livre, que ele está pronto para fazer uma ligação covalente. Tá? Esse cloro, né, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma ação sobre as moléculas de ozônio. Ah, professor, onde que existe esse CFC? Esse CFC é os gases presentes em geladeiras. Me parece também, pesquisem aí, eu não lembro, mas me parece também que é o gás do ar-condicionado, tá? Então, toda vez que você liga lá a geladeira, abre a geladeira, que deixa escapar esse gás dentro do sistema fechado da geladeira, está se perdendo para a atmosfera CFC. Ele vai até lá a estratosfera, na estratosfera tem a camada de ozônio, e ele vai sofrer ação da radiação ultravioleta, e ele vai formar radicais livres. Esses radicais livres, eles vão funcionar como um catalisador da reação de degradação do ozônio. O ozônio vai se transformar em oxigênio. Veja, o ozônio para nós, a nossa condição ambiental é tóxica, mas lá na estratosfera ele é importante. Tá, pessoal? Por que ele é importante? Porque o ozônio ele serve como um filtro, né, das radiações ultravioletas. Agora vejam vocês que essa equação aqui ela está em duas etapas. Se eu corto aqui, ó, cloro e cloro, o ClO e o ClO, a gente vai ter uma reação onde você tem o ozônio reagindo com um átomo de oxigênio, mas tudo isso por causa da liberação desse catalisador, formando duas moléculas de oxigênio. É a degradação do ozônio. Esse oxigênio, lá na camada de ozônio, ele vem de outra molécula de ozônio. Tá? Bom, esse catalisador, para vocês terem ideia, uma molécula de CFC ela pode degradar 300 moléculas de ozônio. O DDT, o dicloro, difenil, tricloroetano. Isso aqui foi chamado muito tempo de praguicida, né? Ele é pesticida.
ele era utilizado para matar insetos. Por muito tempo, no Brasil foi proibido o uso dele agora, assim, eu falo, porque o DDT é desde 1951, né? Ele foi sintetizado, ele foi sintetizado, fabricado em 1874, mas em 1941 que começaram a utilizar ele para combater a malária, no combate do mosquito da malária, utilizar como veneno. Mas qual que foi o problema aí, pessoal? O problema é que começaram a ser feitos estudos, e na década de 60 foi feito um estudo, até tem um livro de uma bióloga norte-americana chamado Primavera Silenciosa, que fala dos efeitos de pessoas que entraram em contato com o DDT. Além de câncer que ele pode provocar, ele vai se acumulando na cadeia alimentar. Não sei se vocês lembram lá daqueles níveis tróficos que a gente estuda em biologia, quando você tem lá o capim, daí do capim vai para o consumidor primário, do consumidor primário para o secundário, ou seja, ele vai se acumulando nesses níveis tróficos. Então, quando chega, por exemplo, a um peixe maior que a gente se alimenta, quando chega a um gado, por exemplo, a concentração de DDT nele está muito grande. E quando está muito grande, ele vai fazer um efeito, né? E ele é um agente cancerígeno, tá? Então, nesse livro Primavera Silenciosa, a partir desse livro, dessa bióloga, começou-se a fazer estudos a respeito do DDT, e daí no Brasil faz pouco tempo, porque em alguns países já na década de 70 ele foi proibido a sua utilização. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Só relembrando uma coisa com vocês, eu coloquei aqui também para mim lembrar, porque eu não lembro muito dessa parte da história. Na Primeira Guerra Mundial, tinha a Tríplice Aliança formada por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que era contra a Tríplice Entente, que era França, Reino Unido e Rússia, né? Na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se viu sem recursos para produzir pólvora. E o Haber, do Haber e Bosch lá, que sintetizou a amônia, ele vai dirigir pessoalmente ataque com gás cloro. O gás cloro é um gás sufocante e ele provoca irritação, ressecamento e ardor nas vias respiratórias. Ele reage, né, com as vias respiratórias e o cloro forma um ácido clorídrico, daí provoca essas irritações. Para vocês terem ideia, de 15 mil soldados franceses que se encontraram em um fronte perto de Ypres, na Bélgica, 5 mil foram mortos e 10 mil gravemente ficaram feridos por esse ataque, né, conduzidos por Haber, por Fritz Haber, né, lá, ó, da dupla Haber-Bosch, lá, que sintetizou a amônia. Tá? Por que eu digo isso? Porque eles conseguiram fazer o quê? Eles conseguiram, a partir do gás cloro, fazer o gás fosgênio. Esse gás é 18 vezes mais tóxico que o gás cloro, incolor e inodoro, e possui a ação retardada, sentida pela vítima após 2 dias. Então, até 2 dias as vítimas vão sentir. Isso aqui foi utilizado muito em guerra química, pessoal. Veja, 19 de setembro de 1915, na Primeira Guerra Mundial. Gás, 18 vezes mais... Tá, em julho de 1945, aí já estamos falando pós Segunda Guerra Mundial, também para a guerra química, foi fabricado esse gás chamado gás mostarda, que ele é representado aqui. Tá? Tá aqui a representação dele. Percebam, tanto o cloreto de carbonilo, o fosgênio, quanto o gás mostarda, eles são haletos, tá? Tem um halogênio ligado a um grupo carbônico. Então, inicialmente a causa da irritação dos olhos, causa uma irritação nos olhos. Após algumas horas aparecem bolhas na pele, ferida, inchaço, queimaduras graves, cegueira e dores insuportáveis. Depois ainda, me parece, pessoal, que o gás mostarda ele era utilizado junto com o napalm na Guerra do Vietnã. Foi usado junto com o napalm na Guerra do Vietnã, que colocava gasolina e mais uns outros compostos
e o napalm era que deixava a gasolina em forma de gel, tá? Tudo isso utilizado em guerras químicas, para vocês terem ideia. Outras armas químicas aqui, ó. O gás sarin, se vocês pesquisarem, em 2017 eu li uma notícia de que ocorreu um atentado terrorista e o pessoal usou o gás sarin. Parece que foi na Síria, naqueles conflitos da Síria. Depois, se vocês quiserem pesquisar, dê uma olhadinha. Eu não lembro mesmo, pessoal. Aí tem o gás soman, que é um derivado, é muito parecido com o gás com o gás sarin. E esses dois gases, eles têm uma afinidade muito grande pelo sistema nervoso, né? Causando danos permanentes no sistema nervoso. Aqui também a gente tem o agente laranja, o Tordon, que foi um desfoliante utilizado na Guerra do Vietnã. E ele forma um resíduo chamado dioxina, tá? Então aqui o agente laranja, uma mistura desses dois compostos, o 2,4-D, o 2,4,5-T. A mistura desses compostos, quando se faz o agente laranja, ele levanta um vapor laranja. No seu rótulo, era um rótulo laranja, por isso que ele foi chamado também de agente laranja. E o que acontece? Vai liberar a dioxina. Essa dioxina, ela tem uma ação teratogênica. Então, se tiver mulher grávida próxima e entrar em contato com a dioxina, as crianças elas podem nascer com má formação, tá? Daí má formação fetal, olhem só as fotos aqui. Tá? Eu não posso me estender muito. Aqui vocês têm os americanos nessa foto jogando o agente laranja, que é desfoliante, porque eles queriam achar as bases inimigas, né? Lembram lá que na Guerra do Vietnã eles faziam covas subterrâneas, lá os vietnamitas. Então eles jogavam esse agente desfoliante na selva para tentar encontrar os redutos dos vietnamitas. Aqui outra foto histórica, né? Aqui eu acho que é uma explosão por napalm, as crianças vietnamitas correndo. Essa foto foi muito utilizada pela mídia para tentar acabar com a guerra no Vietnã. E pessoal, para finalizar a aula, né, de haletos, vejam aqui, ó, as propriedades físicas de haletos. Se aumentar a massa molar do composto, tá, vai aumentar o ponto de ebulição. Então nós temos o clorometano, tem um radical metil aqui, aqui tem o cloroetano, tem 2 radical metil. Ou seja, você vai aumentando o número de carbonos, né, ou a massa molar, e vai aumentando o ponto de ebulição. Por quê? Porque vai aumentando a interação entre essas moléculas. Então, quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, isto é, quanto maior a massa molar, mais alto o ponto de ebulição do composto. Beleza? Aqui tem outras características. Se aumenta a massa molar do composto em virtude do aumento da massa molar dos halogênios, também vai aumentar o ponto de ebulição. Vejam, nós temos aqui, ó, é o etil, né, que está ligado a esses compostos. O flúor, ele é o primeiro elemento, ele tem a menor massa atômica. O cloro, depois tem maior. Então, à medida que você aumenta a massa atômica dos elementos, dos halogênios ligados a um radical, aumenta o seu ponto de ebulição também. Tá? E se aumenta o número de halogênios substituintes, então quanto mais halogênios substituintes, maior vai ser o quê? Maior vai ser o ponto de ebulição. Então, ó, o clorometano tem um cloro só com CH3, o ponto de ebulição é menos 24,09. O diclorometano tem 2 cloros aqui, ó. Então a temperatura, o ponto de ebulição aumentou. Aqui tem 3 cloros, ponto de ebulição aumentou. Então, se aumenta o número de halogênios na cadeia de um composto, vai aumentar o ponto de ebulição. Tá? Lembrando que esses compostos, a maioria deles vão fazer interação do tipo dipolo. A maioria, tá, pessoal? A grande maioria vai fazer interação
tipo de polo por ser molécula polar, mas nada impede de que nesses compostos tenham moléculas apolares. Beleza?